De 1999 a 2003, Carlos Alberto Costa, um cidadão norte-americano nascido em Portugal, chefiou o escritório oficial do FBI no Brasil. O FBI, sigla em inglês para o Departamento Federal de Investigação, é o equivalente nos Estados Unidos à nossa Polícia Federal. Em teoria, o FBI tem jurisdição apenas dentro do seu país de origem e não pode atuar no estrangeiro, mas atuava no Brasil à luz do dia e não sofria nenhum tipo de monitoramento. Pouco depois de se aposentar, Carlos Alberto Costa deu uma devastadora entrevista para o jornalista Bob Fernandes, publicada na revista Carta Capital. Nela, o agente se perguntava: agora, o FBI e tantos outros serviços, o que estão a fazer aqui? Como é que os brasileiros, o seu governo, não se perguntam sobre isso? Como é que a imprensa não investiga, não diz nada a respeito? Todos têm agentes que entram e saem constantemente, atuam livremente por todo o país. É uma coisa incrível. Sem meias palavras, ele afirmava categoricamente que nossa Polícia Federal tinha sido comprada por agências dos Estados Unidos. Isso por meio de supostas doações, milhões de reais por ano. Há um antigo ditado, e ele é real: quem paga dá as ordens, mesmo que indiretamente. A verdade é esta: a vossa Polícia Federal é nossa, trabalha para nós. E ele ainda esculhambava. Como é que um país vende a sua Polícia Federal por alguns milhões de dólares? Como é que vocês esperam ser levados a sério? Tudo isso só é possível porque a Polícia Federal segue com fidelidade os princípios fundamentais para um bom desempenho. Se o objetivo é perseguir a perfeição, corações e mentes têm que estar afinados com a hierarquia e a disciplina. Mais ou menos 12 anos depois de sermos informados sobre esse ataque direto à nossa soberania nacional, uma delegação de pelo menos 17 americanos desembarcou em Curitiba, a terra da Lava Jato, em outubro de 2015. A história foi revelada pelo Intercept Brasil e pela agência pública na série de reportagens da Vaza Jato. Na comitiva estavam procuradores ligados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos e agentes do FBI. Eles vinham para negociar com membros da Força-Tarefa do Ministério Público Federal e também com advogados de empresários sob investigação e ficaram aqui durante 4 dias. Queriam obter o que chamaram de colaboração. Desde 1997, Brasil e Estados Unidos mantêm um tratado chamado de Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal, que tem força de lei. De acordo com ele, qualquer ato de colaboração judicial entre Brasil e Estados Unidos precisa de expressa autorização do Ministério da Justiça. Pela regra, sem isso, nenhum agente americano pode fazer diligências ou investigações em solo brasileiro. O problema é que quando a comitiva americana desembarcou no Brasil, em março de 2015, o Ministério da Justiça não tinha sido sequer avisado. Precisou ser informado pelo Ministério das Relações Exteriores, quando todo mundo já estava em Curitiba. Na época, o ministro da Justiça era José Eduardo Cardoso, do governo Dilma Rousseff. Em entrevista, Cardoso contou que, na ocasião, pediu uma satisfação ao então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a quem os integrantes do Ministério Público são subordinados. A explicação não parava de pé. Ele me retornou dizendo que era uma atividade exclusivamente não funcional. Era uma situação de contatos fora de qualquer situação oficial, que tinha alguma finalidade acadêmica. Por fim, Cardoso tomou o famoso drible da vaca. Nós fizemos uma interpelação para saber o que estava acontecendo, mas eu nunca tive uma resposta conclusiva sobre isso. Ao então ministro da Justiça não foram informados nem ao menos os nomes dos americanos que integravam a comitiva. Os procuradores da Lava Jato não acharam conveniente revelar. Ou seja, a Lava Jato é contra a corrupção, seja de quem ela for. Nós vamos continuar dispostos e disponíveis para prestar esclarecimentos sobre fatos e sobre procedimentos da nossa responsabilidade, a fim de manter a confiança da sociedade plena na nossa legitimidade da atuação e na legalidade e licitude da nossa atuação. Nós, da Lava Jato, nunca lidamos, nunca caminhamos com a lógica de que os fins justificam os meios. Não.
Se não tivesse sido solenemente ignorado, José Eduardo Cardoso descobriria que o que estava acontecendo em Curitiba não tinha nada a ver com finalidades acadêmicas. Era a pronta colaboração do Ministério Público Federal com polícias estrangeiras em território nacional. Naquela ocasião, a Força-Tarefa chegou a orientar os americanos a como driblar a lei brasileira. Para evitar uma eventual intervenção do STF, deviam convencer os investigados por corrupção no Brasil a prestar depoimento nos Estados Unidos. No caso de eles não toparem, os brasileiros se comprometeram a pressionar os empresários, tudo para o bem da investigação americana. Não deu outra. Pouco mais de um mês depois, empresários já estavam viajando para os Estados Unidos. Agora, por que os Estados Unidos queriam investigar atos de corrupção praticados por empresas estrangeiras e muito longe do solo americano? Foi por meio da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior que os Estados Unidos deram a si mesmos, unilateralmente, o direito de investigar as maracutaias do mundo. Para isso, o eventual crime não precisa nem mesmo envolver empresas ou cidadãos do país. Basta que tenha havido transferência de dinheiro por algum banco de lá, que se vendam ações de empresas envolvidas nas bolsas dos Estados Unidos ou simplesmente que a propina tenha sido paga em dólares. Com essa lei elástica, eles se autoconcederam mais uma vez o direito de ser a polícia do mundo. A agente especial do FBI, Leslie Rodrigues Bextes, que participou das investigações da Lava Jato no Brasil, tem uma justificativa, ou talvez seja uma desculpa, para a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior e a ânsia americana para livrar a gente da bandalheira. Queremos que se cumpra a lei. Se a lei não é cumprida, você terá certas sociedades nas quais eles, os cidadãos, sentem que os governos deles são tão corruptos que irão buscar outros elementos que são considerados fundamentais, que eles veem como limpos ou algo contra o regime corrupto. E isso se torna uma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos. É claro que essa explicação pode estar pela metade. Em 2015, quem também integrava a equipe do FBI que desembarcou no Brasil era Patrick T. Kramer, que tem um longo currículo na área da inteligência. Como um marine, um integrante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, ele trabalhou como oficial de comunicação na Guerra do Golfo, no início dos anos 90. No Grupo de Forças Especiais do Exército, liderou uma equipe de análise linguística e também investigou cartéis de drogas mexicanos próximos à fronteira do seu país. Não parece o histórico de alguém agora convocado para combater crimes do colarinho branco. Em solo brasileiro, o foco das investigações da Lava Jato era a Petrobras, uma estatal de petróleo, produto que ainda hoje é estratégico para qualquer economia. Quando se mexe com a Petrobras, estão em jogo, entre outras coisas, interesses e disputas internacionais. Um dos grandes interesses da espionagem americana no Brasil está longe do centro de poder, em alto mar, em águas profundas: o petróleo brasileiro. A rede privada de computadores da Petrobras é espionada pela NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. A confirmação está em documentos ultrasecretos vazados por Edward Snowden, aos quais o Fantástico teve acesso exclusivo. Snowden, que era analista de inteligência contratado pela NSA, vazou esses documentos junto com milhares de outros em junho passado. Atualmente, ele está asilado na Rússia. Esta reportagem contradiz a afirmação da NSA de que não faz espionagem com objetivos econômicos. Existe um motivo para polícias estrangeiras só poderem atuar no Brasil com autorização expressa do alto comando do país. São esses órgãos que têm condições de avaliar questões sensíveis que têm a ver com a soberania nacional. Desde o início da parceria, digamos assim, entre a Lava Jato e os investigadores americanos, um ponto-chave estava na mesa:
a multa bilionária que a Petrobras e outras empresas brasileiras acabariam pagando ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ainda em 2015, já se falava que uma parte dessa multa poderia ser doada aos brasileiros. Inicialmente, a proposta foi de 25% do total. A negociação desses valores foi a única coisa que fez a Força-Tarefa em algum momento pensar em colocar algum freio na atuação dos americanos, para ter mais poder de barganha. Por fim, um acordo garantiu o envio de 80% do montante pago pela Petrobras ao Brasil, o equivalente a 2,5 bilhões de reais. A Força-Tarefa tinha decidido por conta própria como usar esse dinheiro, embora até hoje ninguém tenha identificado a lei que dá ao Ministério Público essa atribuição. A ideia era constituir um fundo para financiar entidades que, segundo os procuradores, lutassem contra a corrupção e promovessem uma cultura republicana de respeito à legalidade e aos valores democráticos. Ao mesmo tempo, o chefe da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, e outro procurador, Roberson Pozzobon, arquitetavam a criação de uma empresa ou um instituto de combate à corrupção, nos mesmos moldes daqueles que poderiam ser beneficiados pelo fundo oriundo da multa da Petrobras. Eles pretendiam organizar eventos, congressos e palestras, mas tinha um problema. No Brasil, é ilegal que procuradores administrem empresas, justamente para evitar o que estava acontecendo no caso de Dallagnol e Pozzobon, os conflitos de interesses. Para driblar as regras, os dois tinham resolvido registrar a empresa nos nomes das respectivas esposas. Em um bate-papo com a mulher pelo Telegram, Deltan Dallagnol escreveu: "Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok?" Quando a história do fundo pensado pela Força-Tarefa da Lava Jato veio à tona, ele foi rapidamente derrubado pelo STF. Em sua decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse o óbvio, que a gente poderia resumir como: isso aí não é papel do Ministério Público. O destino do dinheiro mudou. A maior parte, 1 bilhão e 600 milhões de reais, será destinada à educação e dividida também entre projetos de ciências e tecnologia. Quando deixou de ser o estrelado juiz da Operação Lava Jato e assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro trabalhou para aumentar a influência do FBI sobre a polícia brasileira. Tanto que no final de 2019, o escritório do FBI no Brasil pediu mais financiamento ao governo americano, a fim de ampliar sua equipe. Um documento da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, obtido pela agência pública, revela que no dia 19 de outubro de 2019, os americanos estavam em busca de um investigador de segurança para trabalhar no Brasil. O texto, traduzido, esclarecia: essas investigações são frequentemente altamente controversas, podem ter implicações sociais e políticas significativas. Sérgio Moro e o então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, assinaram acordos que prevêem a atuação do FBI em diferentes áreas de combate ao crime no Brasil, incluindo a presença dos agentes estrangeiros em um centro de inteligência na Tríplice Fronteira, com Paraguai e Argentina. Eles também decidiram fornecer aos americanos dados biométricos dos cidadãos brasileiros. A pergunta é: a troco de quê? Quando tirou uma licença não remunerada em julho de 2019, pouco tempo depois da publicação das primeiras reportagens da Vaza Jato pela Intercept Brasil, Moro viajou aos Estados Unidos com a mulher Rosângela. Nessa viagem, há indícios de que ele se reuniu com o FBI, de acordo com documentos obtidos pela agência pública. Poucos dias depois, Walter Delgatti Neto, responsável por hackear as conversas da Força-Tarefa que deram origem à Vaza Jato, foi preso aqui no Brasil pela Polícia Federal. A essa altura você estava sozinho nesse processo todo ou você ia comentando com amigos ou com outras pessoas o que você tinha e o que você estava vendo? Essa altura ainda teve o Thiago, que foi o outro rapaz que foi preso, que ele assumiu inclusive, que ele me ajudou a extrair a conversa. Naquela entrevista de 2003, o ex-chefe do FBI no Brasil, Carlos Alberto Costa, disse que em certa ocasião questionou uma ordem vinda de Washington. Afinal, ele não tinha autoridade para fazer aquilo. A resposta foi taxativa: "Pô, isso aí é o Brasil, apenas faça."
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. E quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento ou então para homenagear quem ama. Hoje a gente está vendo aí Noemi e João Vitor, homenageados pelo Nilson. Aliás, Nilson, muito obrigado pela mensagem que você mandou pra gente. Às vezes pode parecer que é pouca coisa, mas um elogio ajuda a manter a gente no caminho certo. Então, muito obrigado, Nilson. Deixa eu ler aqui o que o Nilson manda pra Noemi e pro João Vitor. Diz ele: estou enviando a foto dos amores da minha vida, Noemi e João Vitor. Eles são minha estrutura de vida. Gostaria de dizer que minha vida depende da vida deles. Eu os amo mais do que poderia expressar. Bonito. Obrigado, gente. Valeu!